Olá, paz, amados. Mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E na ministração passada eu tentei ainda trazer uma frasezinha final, um pensamento final para vocês e me perdi um pouco. Mas o pensamento, a frase que eu queria trazer para vocês é esta: que Deus ache em mim alguém disponível para que o mundo possa achar em mim um Deus disponível. Então, dentro deste quadro, qual o sentido da vida? Se você conseguir traduzir esta frase para você, e aí eu quero propor esta frase mesmo aqui para você, que Deus ache em você alguém disponível para que o mundo possa achar em você alguém disponível. Porque se você compreender bem o sentido desta frase, com muita naturalidade, o sentido da vida, ou qual o sentido da vida, estará sendo resolvido na sua vida, na sua existência e no seu coração. Porque o sentido da vida é estar à disposição de Deus e dos homens. O sentido da vida é estar à disposição de Deus, e a Bíblia diz, e do próximo. O próprio Jesus, ele está sintetizando toda a dimensão do amor em duas únicas possibilidades: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se todos tivéssemos em nós esta compreensão, não só seria resolvido os grandes dilemas da vida, os grandes problemas do mundo, como também seria explicado por definitivo uma questão existencial no coração da raça humana, que é a busca do significado da sua existência, que é a busca do significado desta causa, né? Qual é o sentido da vida? A existência da vida, ela está pautada justamente nesta condição de poder representar a imagem de Deus e de poder ter esta utilidade para Deus e para o próximo. E quando a gente fala neste contexto mesmo, se todos nós tivéssemos esta disposição, que Deus ache em mim alguém disponível para que o mundo possa encontrar em mim um Deus disponível, como eu falei, seria explicado por definitivo a questão existencial no nosso coração, do coração da raça humana, por consequência também, e traria consciência à existência de Deus, e com isto, grandes partes dos problemas do mundo seriam totalmente explicados. E eu diria, se consegue explicar os dilemas da vida e os problemas do mundo, com certeza, à medida que consegue explicar é porque consegue resolver. E, mas o problema é que o homem, ele gosta de tirar a responsabilidade das suas costas e atribuir esta responsabilidade a alguém. E assim, quando todas as vezes que eu busco o sentido da vida, né, qual o sentido da vida, e que encontro esta resposta, talvez eu vá querer desacreditar esta resposta e buscar outra resposta mais viável. E eu diria assim, você encontra muitas respostas, e só que a questão elas serão até mais viáveis, mas serão menos autênticas e menos verdadeiras. E quando a gente vai trabalhar aqui este dilema, né? Se você traz consigo a explicação deste dilema, qual o sentido da vida, é uma questão existencial, né? Você resolve o problema aí no seu coração. A raça humana, com certeza, em se fazendo esta mesma pergunta e se trazendo esta disponibilidade no servir a Deus, né, e ao próximo, também, consequentemente, serão resolvidos grandes problemas da vida. E como eu falei, se a gente compreende os dilemas da vida, então fica fácil resolver os problemas da vida, os dilemas. A gente traria também a consciência da existência de Deus, mas partindo de um pressuposto, irmãos. Deus, o próprio Deus, ele já é explicação em si mesmo. Outro dia eu falei que a causa do amor de Deus é o próprio Deus. E hoje, falando para vocês, eu quero propor que a causa da existência de Deus também é o próprio Deus. Deus, ele existe não porque alguém habilita a existência dele,
mas porque ele é a causa da sua própria existência. A gente trabalha isso no conceito cartesiano, né? Da filosofia de Descartes mesmo, cogito ergo sum, penso logo existo, e se eu penso e se eu sei da minha existência, então eu não posso desabilitar a existência de Deus. Então, com certeza, o Deus ontológico, o Deus da ontologia, ele é este que é a causa da sua própria existência. Este é esse que se explica por si mesmo. Deus é a explicação de si mesmo. A causa do amor de Deus é o próprio Deus, a causa da existência de Deus também é o próprio Deus. E se você não teve este questionar qual o sentido da vida, com certeza você o terá, porque você tem que ter este conflito mesmo existencial, não é? Isso pode ser uma questão que possa surgir na sua vida de forma pretérita ou futura, né? Mas com certeza você um dia há de fazer esta pergunta: qual é o sentido da vida? Dentro de um aspecto que possa englobá-lo dentro dessa realidade de vida. Então, por que eu estou aqui também? Seria uma pergunta, né? Qual a razão da minha existência? Seria outra pergunta também. Mas eu quero deixar aqui qual o sentido da vida mesmo, porque já pega estas 3 outras perguntas. E se você não tiver este questionar qual o sentido da vida, com certeza você o terá. Mas, sobretudo, eu te afirmo, todas as vezes que se cogitar este sentido, qual é o sentido da vida, o significado da importância da vida, e qual é o sentido da vida mesmo, por que eu existo, né? Com certeza você vai chegar ou esbarrar numa resposta última que ela é explicada por si só, porque, como eu falei, Deus é a explicação de si mesmo. Você chegará à existência de Deus. Então, todas as vezes que você cogitar este sentido, chegará em Deus. Se Deus é a causa da sua própria existência, se Deus mesmo causou sua própria existência, a gente trabalha isto na teologia acerca de Deus. Deus é autocriado ou é autoexistente, né? A filosofia platônica propõe um Deus autocriado, mas a Bíblia nos traz aqui, não literalmente falando, mas a suma bíblica, quando você vai estudar acerca de Deus, é que necessariamente Deus ele não é autocriado, ele é autoexistente, ele existe por si só, e Deus é a explicação de si mesmo, e Deus é a razão da sua própria existência, né? Também. E com isso a gente chegaria com muita naturalidade com 2 problemas resolvidos: a razão do sentido da vida e a razão da existência de Deus. A razão do sentido da vida, de fato, é você ser a imagem de Deus para este mundo perdido, e a razão da existência de Deus é você tê-lo como referência para estar dia a dia, cada vez mais buscando dele, sendo inspirado por ele, pelo seu Espírito Santo, por sua palavra, pela própria palavra de Deus, Logos, pela própria palavra de Deus, né? No contexto da palavra viva, a palavra revelada, Jesus Cristo. Tudo isso será facilmente resolvido no seu coração e na sua vida, e em se sendo resolvido estes dilemas, você vai ter aí uma possibilidade mais ampla de cogitar e ocupar a sua mente com questões que de fato sejam relevantes para a edificação do próximo, para a edificação de si mesmo, enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto adorador do próximo, enquanto aquele que você deve olhar para ele com empatia e com altruísmo, né? Então com compaixão e com misericórdia também, e olhando para ele como sendo também criação do próprio Deus, porque se Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, na primeira ministração eu falei que sim, Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem perde com a queda, mas quando ele perde da imagem e semelhança, ele está perdendo aqui do ponto de vista espiritual e moral. Não é como um segmento da teologia que tenta afirmar que quando o homem perde, ele perde totalmente e prega a depravação geral da raça humana. Não, o homem ele consegue pensar, ele consegue ponderar, ele consegue ter uma questão ética, e mesmo
degenerado, vamos dizer assim, né, por ter perdido esta capacidade do aspecto espiritual e moral de Deus. Sobretudo, ele é um ser pensante e, hora outra, ele vai esbarrar nesta questãozinha: qual é o sentido da vida? E em se esbarrando nesta questão, qual é o sentido da vida, com certeza ele vai chegar na questão existencial, a existência de Deus. E aí resolve-se dois problemas: o sentido da vida e a razão da existência de Deus. E a razão da existência de Deus é que faz você também estar preocupado em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Com isso, eu quero deixar outra vez grande abraço, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Deus nos abençoe rica e abundantemente, amados.